Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Minha Primeira Aplicação Full Stack. O meu nome é Valdir César e nesta aula nós iremos tratar de forma personalizada a exceção para um objeto não encontrado na nossa base de dados. Em aulas anteriores, nós implementamos na nossa classe de serviço aqui o método FindById e caso ele não encontrasse aqui o todo com o ID que nós recebemos como parâmetro, ele retorna um nulo. Então, se nós virmos aqui no Postman, fizermos a busca aqui de um to-do com o ID 5 que não existe na nossa base de dados, ele retorna um status 200 ok para a gente. Não é uma boa prática porque ele deveria retornar um 404 not found, né? E retorna um nulo. Então agora a gente vai tratar de forma personalizada aí essa exceção. Vamos voltar ao nosso projeto então. A primeira coisa que nós vamos fazer é aqui na nossa classe de serviços, clicar com o botão direito sobre ela, selecionar New, Class, e essa classe eu vou chamar aqui de Object Not Found Exception. Então vamos colocar aqui, Object Not Found Exception. Ótimo, ela vai ficar então dentro de Services.Exceptions. Então nós temos aqui um pacote de exceções para os serviços. Perfeito, essa nossa classe eu vou fazer o seguinte, eu vou estender o Runtime Exception para a gente aproveitar uma estrutura que ele já possui ali. Vai facilitar o nosso trabalho, então vamos colocar aqui extends o Runtime Exception, esse carinha aqui do pacote Runtime Exception do Java Lang, certo? Então aqui você pode clicar aqui na lâmpadazinha porque ele vai pedir o serial version, né? Então a gente coloca o padrão um L mesmo, e se você vir aqui, dá um Ctrl Shift S, adicionar aqui o construtor da superclasse, então você vai ver que ele já tem uma estrutura aqui com alguns possíveis construtores. Então o que nós queremos aqui é esse string e throwable, né? Então que vai ser a mensagem de erro e a causa do erro, e um que é apenas o erro. Então a gente deixa apenas esses dois marcados aqui e clica em gerar aqui. Então ele gerou uma estrutura inicial aqui pra gente, já facilitando o nosso trabalho aí. Beleza, vou excluir essas duas linhas aqui. Então, o nosso Object Not Found Exception, a nossa classe de exceção para um objeto não encontrado, ela está criada. A gente precisa criar um manipulador que vai manipular quando uma exceção desse tipo for lançada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no To-Do Service, em vez dele retornar um nulo, nós vamos fazer assim agora. Or else throw, então a gente vai colocar assim, ó, throw esse carinha aqui, aí a gente vai colocar um ponto e vírgula aqui para ele parar de dar erro, e vamos criar uma função anônima aqui que vai fazer assim, ó, new object not found. Agora é o object not found do nosso pacote, daquele que nós criamos, tá vendo ali, ó? Então, com .valdir.todo.service.exceptions. Então a gente vai escrever aqui uma mensagem personalizada, objeto não encontrado. Beleza, a gente pode passar o ID desse objeto que o usuário passou como argumento, então vou colocar ID, vou concatenar aqui então com o ID que nós recebemos ali como argumento, e podemos passar também o tipo do objeto, né? Então vou colocar aqui tipo, dois pontos, aí a gente pode concatenar aqui com o nosso to-do, então vamos colocar aqui to-do.class, aí ele tem um método aqui para o padrão getName. Então aqui a gente já concatenou, deixa eu só organizar o código aqui. Perfeito, então a gente vai criar agora um manipulador, que toda vez que for lançada essa exceção, esse manipulador vai pegar essa exceção e vai trabalhar em cima dela para passar de forma personalizada para o usuário. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso Resources eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova classe também. Essa classe eu vou chamar de Resource Exception Handler, que vai ser o manipulador de exceções do nosso recurso. Então vamos colocar assim, Resource Exception Handler. Beleza, ele vai ficar no pacote também Resource.exceptions. Então nós temos aqui as exceções para os nossos recursos, né? Aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, antes de começar a implementar aqui, eu vou clicar com o botão direito dentro do Exceptions novamente, vou criar uma classe que eu vou chamar de Standard Error, para facilitar o nosso trabalho aqui. Essa classe Standard Error, nós vamos colocar aqui que ela vai ter três variáveis, que vai ser o timestamp, do momento em que ocorreu aquela exceção, o status, que vai ser o número daquela exceção, por exemplo, se for um 404, um 200, um 500, então a gente vai colocar um status e a mensagem de erro. Então vamos colocar aqui,
private long, esse timestamp vai ser do tipo long, então eu vou colocar aqui timestamp. Nós vamos ter aqui também o private, que vai ser integer status, e o private string, que vai ser a mensagem. Então eu vou colocar aqui message. Beleza, vamos criar então o construtor da superclasse. Vamos clicar aqui, gerar construtor, utilizando os argumentos aqui também. Vamos aguardar ele responder aqui, as três variáveis mesmo, e os métodos acessores e modificadores, né? Então vamos colocar aqui getters and setters. Então vamos deixar os três aqui também marcados, select all. Beleza, vamos gerar, vamos organizar o código aqui. Perfeito, organizado então. E aqui a gente vai implementar o serialize. Então implements serialize. Só para ele, por questão de boa prática, a gente vai implementar aqui. Ótimo, uma vez que nós temos então a nossa classe Standard Error implementada, a gente pode começar a utilizá-la lá no nosso Resource Exception Handler, que é o nosso manipulador de exceções da nossa camada de recursos. Então nós vamos voltar aqui no Resource Exception Handler. A primeira coisa que nós vamos fazer é aqui em cima da classe adicionar a anotação aqui Controller Advice. Vamos colocar assim Controller Advice. Já vamos fazer aqui, eu coloquei com Caps Lock, então é só dar um Ctrl espaço aqui e ele já vai modificar para mim. Beleza? Então a gente vai criar o nosso método. Nosso método ele vai ser um public, nós vamos retornar um response entity do tipo standard error. Então vamos colocar aqui standard error. Beleza? Eu vou chamar essa classe de object not found. Então você pode dar o nome que você quiser aí. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos receber um objeto aqui do tipo object not found exception do nosso pacote que nós acabamos de criar ali no service. Então vamos colocar aqui object not found exception, que eu vou chamar de e nós vamos receber também um servlet request, que eu vou chamar de request. Vamos dar um Ctrl Shift O para ele organizar os imports, então ele vai trazer ali pra gente ali qual objeto not found nós queremos, que é do nosso pacote aqui, certo? Então seleciona o primeiro aí e dá um finish. E o response entity ele já vai trazer o import automaticamente pra gente. Ótimo. Agora o que nós devemos fazer aqui é adicionar a notação exception handler. Exception handler, então aqui. Aí nós temos que colocar aqui a classe que nós vamos manipular, né? Então vai ser do object not found exception .class, que é do nosso pacote ali, tá bem? Esse carinha aqui, vamos dar um Ctrl Shift O para ele importar o exception handler ali também. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, nós vamos instanciar um objeto do tipo standard error, que eu vou chamar de error aqui, que vai receber um new standard error. Então você pode dar um Ctrl espaço que ele já vai trazer a opção do construtor com os argumentos, que é aquele construtor que nós criamos o da superclasse, e o construtor com argumentos para facilitar na instanciação de um objeto desse tipo, né, dessa classe. Então aqui nós podemos selecionar essa opção. Ele pede o timestamp, que vai ser o horário local da máquina onde que ocorreu aquela exceção. Então a gente pode colocar assim, system.current time millis, esse carinha aqui, beleza? Aí o status vai ser um status HTTP status.notfound. Então você pode começar a digitar e vai aparecer aqui para você as opções. Você seleciona notfound para ele já fazer os imports aqui. Beleza? Só que a gente quer o valor daquele notfound. Então a gente pode colocar aqui .value. Então esse carinha aqui. Beleza. E o erro que ele espera que uma mensagem de erro vai ser o e que nós recebemos ali. .getMessage. Ele tem esse método aqui, getMessage. Então a gente instanciou um standard error com aquela exceção que nós estamos manipulando. Quando ele lançar a exceção aqui no serviço, no object not found aqui no serviço, quando ele lançar aquela exceção, esse nosso manipulador vai interpretar essa exceção, vai trabalhar, fazer o que nós pedimos para ele fazer aqui e vai lançar para o usuário num tipo response entity, tá bem? Então aqui a gente pode dar um return agora, response entity, que é o tipo que nós estamos iniciando o nosso método ali, né? Então vamos fazer o import aqui já, vamos selecionar esse carinha aqui, entity,
ponto, aí ele retorna, como ele retorna um status, a gente pode colocar aqui status, a gente coloca aqui http status.notfound, seleciono ali o notfound e no corpo dessa resposta, no body, a gente vai passar aquele nosso erro, que é o que nós acabamos de instanciar aqui, então a gente pode colocar ele aqui. Então vamos colocar um ponto e vírgula aqui, dar um Ctrl Shift On, Ctrl Shift F para ele organizar a indentação do código e um Ctrl Shift S para ele salvar todas as alterações do nosso projeto. Então agora nós implementamos a nossa exceção de forma personalizada para um objeto não encontrado na nossa base de dados. Então a gente pode voltar aqui no nosso Postman agora e tentar fazer uma requisição novamente. Você vai ver que agora ele vai retornar um status 404, que foi o que nós colocamos aqui para retornar o status 404, que é o not found, e no corpo dessa resposta o erro que nós acabamos de instanciar ali. Então se eu der um send aqui agora, você vai ver que ele vai trazer para você o status lá 404 aqui em cima e aquela mensagem que nós colocamos de forma personalizada lá no nosso serviço. E vocês podem ver aqui, ele trouxe agora o status 404 not found, que foi o que nós pedimos, o timestamp, que é o momento, o horário local em que ocorreu aquele erro, o status 404 também no corpo da resposta e a mensagem que nós passamos lá, objeto não encontrado, com o ID que nós passamos aqui como argumento e o tipo, que é um to-do do nosso pacote aqui, certo? Então, pessoal, nós conseguimos implementar aqui a nossa classe, os nossos métodos para passar de forma personalizada para o usuário uma mensagem de um objeto não encontrado. Para esta aula é isso, espero que vocês tenham gostado, estudem, reforcem o conhecimento aí, vai praticando, faz 1, 2, 3 vezes até vocês pegarem, entenderem bem como é que funciona essa manipulação aí, tá bem? Espero que tenham gostado, aguardo vocês para a próxima aula, um forte abraço, até mais!